Bloqueios de Covid acenderam o pavio na bomba relógio da dívida da China. China sem censura. Bem-vindo ao China sem censura, eu sou Chris Chappell. O Partido Comunista Chinês precisa de dinheiro desesperadamente. De acordo com a holding financeira japonesa Nomura, a China tem um déficit de financiamento de quase $1 trilhão. Isso significa que eles não estão trazendo tanto dinheiro quanto gastam. E isso é um grande problema. Mas, primeiro, o que está causando isso? Simples. A insana política zero Covid do Partido Comunista Chinês, onde eles estão bloqueando cidades inteiras, muitas vezes por semanas a fio. Bloquear trabalhadores e empresas anula a renda tributável. Sem mencionar todo o dinheiro que o governo está gastando em coisas do Covid. Eu vou entrar nisso um pouco mais tarde no episódio. Mas isso não está afetando apenas as cidades individuais que estão bloqueadas. Está afetando todo o país. As cadeias de suprimentos são complexas. Um bloqueio em Xangai significa que os produtos não chegam em Shenzhen e assim por diante. Em maio, o primeiro-ministro chinês Li Keqiang admitiu que as coisas agora estão piores para a economia chinesa do que durante o auge da pandemia em 2020. Para combater isso, o Partido Comunista Chinês planeja fazer o que sempre fez quando quer aumentar artificialmente os números descendentes do PIB. Construir coisas. Não importa o que, apenas construa coisas. Às vezes, coisas muito estranhas, mas ei, vale tudo pelo PIB. É por isso que o líder chinês Xi Jinping anunciou mais um impulso de infraestrutura. Mas, embora isso possa ajudar a inflar os números do PIB da China no papel, encobre um problema muito mais sério. Os governos locais da China estão falindo. Veja, enquanto Xi Jinping está fazendo o seu esforço de infraestrutura, governos locais foram pendurados para secar. De acordo com Nomura, a receita tributária caiu cerca de $370 bilhões. Parte disso é porque o governo está dando às pessoas restituições de impostos. Você sabe, para as pessoas não ficarem bravas com o governo pelos bloqueios malucos. Mas os governos locais estão sendo jogados embaixo do ônibus. Veja, eles também são forçados a restituir impostos. E os governos locais na China não podem cobrar impostos de renda pessoais. Eles podem cobrar impostos comerciais, mas só conseguem ficar com 40% desse dinheiro. O restante vai para o governo central. E a receita das empresas está muito baixa, porque os governos locais forçaram muitas empresas a fechar, especialmente em grandes cidades como Xangai e Tianjin. Sabe o que mais está caindo? Vendas de terrenos. Essa é outra maneira importante dos governos locais arrecadarem dinheiro. Nomura estima que as vendas de terrenos caíram mais de $500 bilhões. Agora lembre-se que essa queda de receita não se limita a cidades em confinamento. Está acontecendo em todos os lugares, então não é como se apenas a abertura fosse resolver as coisas. Embora os dados financeiros não estejam prontamente disponíveis para muitas cidades chinesas, o Centro de Tecnologia do Sul de Shenzhen divulgou números mostrando uma queda anual de 44% na receita fiscal em abril. Um analista da Moody's disse que uma consequência será que haverá menos dinheiro sobrando para gastos com infraestrutura. Mas Xi Jinping quer mais infraestrutura. Então os governos locais precisam descobrir como pagar por isso. Mas não são apenas os gastos com infraestrutura que são um problema. Conto mais depois do intervalo. Bem-vindo de volta. Não são apenas mais gastos com infraestrutura que estão causando problemas orçamentários para os governos locais. É também o crescente complexo industrial zero Covid da China. Muitas empresas estão ganhando dinheiro com todos os testes em massa de Covid da China, fabricação de EPI, campos de quarentena e outros aspectos da política zero Covid na China. O problema é quem está pagando por tudo isso. Em pouco mais de um mês, a China gastou $4 bilhões construindo 300 hospitais de quarentena. Mas isso não é nada comparado ao que eles poderiam gastar em testes em massa constantes, uma das grandes coisas que estão lançando agora para a zero Covid. A Nomura estima que pode custar até 1,8% do PIB da China se testar a maioria das pessoas a cada 2 dias. São mais de $300 bilhões. Claro, poderia ser menos se eles não testassem tantas pessoas com tanta frequência. Mas agora há um debate crescente sobre quem está pagando pelos testes. Até agora, os governos locais estão mais uma vez no gancho. Mas eles estão tentando deixar de pagar por tudo com seus próprios orçamentos. Em vez disso, eles estão usando fundos de seguro médico estatais.
Esse é o dinheiro que é coletado de empresas e funcionários e administrado pelos governos locais, e que seria para ajudar pessoas a pagarem por cuidados médicos. Mas agora os governos locais estão sendo informados que não podem usar esses fundos de seguro médico para pagar testes em massa. Eles têm que pagar por isso com seus próprios orçamentos governamentais. O que é um grande problema. Mas há uma solução óbvia para os governos locais: pedir dinheiro emprestado, fazer muitos empréstimos. O diretor sênior da S&P Global Ratings disse que o déficit crescente significa que há uma chance de mais empréstimos ou dívidas no futuro. Então, para consertar a economia falida da China, eles vão se endividar mais. O que, em última análise, significa que, para evitar um desastre hoje, eles estão chutando a lata no caminho. Isso acontece o tempo todo. É por isso que alguns dizem que a próxima crise da dívida da China será da dívida do governo local. E falando em chutar a lata no caminho, o governo central também está dando aos governos locais dinheiro esse ano, que eles devem receber no próximo ano. O Ministério das Finanças da China observou que alguns fundos para o próximo ano seriam transferidos com antecedência para ajudar os governos locais com restituições e cortes de impostos esse ano. Certo, apenas pegue emprestado do seu eu futuro. Certamente você pode fazer isso para sempre. E esse é o problema com as economias planejadas do Estado. O governo central implementa grandes políticas que causam resultados desastrosos em nível local. Nesse caso, o Zero Covid está destruindo a economia. E mais cedo ou mais tarde, a lata que eles chutaram, na verdade, vai chutá-los de volta. Na cara. Acho que é assim que essa metáfora funciona. E agora é hora de responder a pergunta de um membro do Exército de 50 centavos do China Sem Censura. A pergunta de hoje vem de T-Drinker no Locals. Chris, você já chegou a jogar o Shenmue 3? Ah, essa é uma boa pergunta. Se você não conhece a história, Shenmue foi um jogo que saiu em 1999 para o Sega Dreamcast. Foi o jogo de videogame mais caro feito naquela época. O cenário e os personagens são muito legais, mas a história parou no momento horrível de continuação. Shenmue 3 não foi feito até quase 20 anos depois e ainda não termina a história. Enrolação total. Mas, de qualquer forma, estamos falando sobre talvez criar um canal de jogos. Usar videogames como pano de fundo para falar sobre eventos atuais importantes, com a esperança de, talvez, contornar os algoritmos do YouTube. Então a minha pergunta para todos que estão assistindo é: seria um canal que você gostaria de nos ver começar? E se sim, o que você gostaria de nos ver jogar? Obviamente, Shenmue 3. Deixe-me saber nos comentários abaixo. Obrigado pela sua pergunta e o seu apoio, T-Drinker, e obrigado por assistir. Se você deseja apoiar o China Sem Censura, junte-se à nossa plataforma de mídia social livre de censura no Locals. Isso é chinauncensored.locals.com. O link está abaixo. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Até a próxima!